Adão e Eva na surpresa da sua queda e da sua falha, né? E a gente vê, irmãos, que quando Deus ele foi tratar o caso, né, de Adão e Eva, olha só, olha que coisa tremenda isso, irmãos. Olha que coisa tremenda isso. Quando Deus foi tratar o caso de Adão e Eva, a Bíblia diz que Adão e Eva foram pegos de surpresa, se esconderam e pensavam que o Senhor não estava vendo daquilo. Porém, pastor Davi, quando o Senhor ele foi tratar a situação de Adão e Eva, ele não foi simplesmente julgar Adão e Eva e terminar, dizimar com eles a face da terra. O Senhor tratou a causa da queda de Adão e Eva, mas o Senhor não os julgou. Houve uma penalidade pela sua desobediência, mas não propriamente que eles erraram e o Senhor exterminou eles. Talvez alguns casos lá como Nadab e Abiú, né, em Números. Mas isso até nos traz, irmãos, um temor muito maior diante do Senhor em como nós estamos levando a nossa vida. Um cristianismo na teoria, sabendo o que tem que ser feito, mas não colocar na prática. E muitas vezes vão levando, empurrando. Por que, irmãos, que nosso ministério tem essa revelação de orar, de jejuar, de obedecer, de consagrar, irmãos? É para enfraquecer a tua carne. É para deixar fraquinha a tua natureza. E eu fico impressionado como tem brabão e como tem brabona dentro da igreja, né? Como tem brabão e como tem brabona dentro da igreja, irmãos. Pessoas que cantam, falam em línguas, mas ainda, né? Como tem os brabão dentro da igreja ainda, né? Então a gente vê, irmãos, que Deus ele tratou a causa de Adão e Eva. Expulsou eles, colocou uma penalidade a eles e julgou a causa de Adão e Eva. Então a gente vê, irmãos, que toda essa questão, não vamos entrar no mérito de que certamente Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar e que o Cordeiro estava morto lá desde a fundação do mundo. Só que, porém, irmãos, pelas tuas emoções que tu tem, tu vai ser influenciado a julgar o teu irmão e a tua irmã. Esses fatores, irmãos, que o inimigo, que nós estamos sujeitos a errar e a falhar, e que o inimigo, por vezes, ele vai preparar aquela situação para que nós erramos, nós falhamos, é justamente ele sabe que depois disso vai vir dois tipos de julgamento. Primeiro do teu irmão que sabe do teu erro e vai te fuzilar na parede, do diabo e dos teus pensamentos. Então veja, você vai ser influenciado a errar, você vai estar sujeito a errar, você vai estar sujeito a pecar. Só que é justamente isso, irmãos, que causa um desequilíbrio na vida da pessoa e ela não se dá por conta. Porque daqui a pouco, ela vai se considerar tão perfeita, irmão Vinícius, tão bom. Ela vai ser tão elevada no seu estado demais, a soberba vai ser tomado conta do seu coração, que ela vai pecar em outras áreas da sua vida, só que porém naquela que ela vê a falha do irmão ou do irmã, Deus já trabalhou nela. E aí ela pensa que está num patamar superior, pois é. Só que a Bíblia diz que para Deus não tem pecadinho, pecadão, pecador médio, não importa. A irmã que cortou o cabelo, a irmã que faz a sobrancelha, para Deus é a mesma coisa. Um pecado para Deus diante de alguém que estupra ou de alguém que comete um adultério é o mesmo. Deus não vê como o homem vê, Deus não analisa como o homem analisa. Só que é justamente isso, irmãos, que o inimigo procura trabalhar nas nossas vidas. Eu quero que alguém abra para mim o livro de Tiago, capítulo 4, verso 11. Vamos lá ler a Bíblia hoje. Quero que alguém se levante aí e leia em voz alta o livro de Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, quem és tu para falar do teu irmão ou julgar o teu irmão? A Bíblia diz que quando tu fala,
tu não está sendo um observador da lei, mas tu está sendo um juiz. E a Bíblia diz que só tem um juiz. Aquele que morreu, aquele que deu a sua própria vida, aquele que é capaz, aleluia, de nos colocar no nosso devido lugar. Só tem um. Aleluia. Então a Bíblia diz que quando tu julga teu irmão, tu não é apenas um observador, mas tu é um juiz. Ou seja, tu pode condenar ou absorver aquele irmão. Então a gente vê, irmãos, que pela agudez de espírito que há em nós, ou seja, o que é agudez de espírito? É a fácil compreensão da situação. Você faz uma análise de cenário e você prontamente, você sabe que o teu irmão errou. E aí, irmãos, entra um parênteses, irmã Nelly, que quando é para Deus executar o seu juízo na nossa vida, a gente quer misericórdia. Agora, quando é para Deus executar o seu juízo sobre o nosso irmão, aí, juízo. Aí tu quer usar de bom senso. Aí tu quer usar como um subterfúgio. Não, mas olha só, ele errou. Não, mas eu falhei. Não, mas eu tenho uma natureza humana. Daí tu quer que seja executado a misericórdia sobre a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. É justamente, irmãos, essa análise de cenário que nós fazemos. Se cada um de nós pudesse olhar Adão e Eva, vocês iam dar um pau neles. Vocês não iam olhar a situação como uma alma. Vocês não iam analisar o cenário como aquele que errou hoje, amanhã ele pode se levantar e Deus trabalhar e ele ser um servo, uma serva de Deus. Quando é contra você, você quer juízo, mas quando é com você, você quer misericórdia. Sabe por que isso, irmãos? Porque geralmente o nosso estado emocional ele está na frente da nossa vida espiritual. O teu estado emocional ele vai estar mais aguçado. Porque você vai estar pronto para julgar, você vai estar pronto para falar. Agora, se tu está com o teu estado de espírito, irmão Vinícius, bom, você vai olhar aquela pessoa como alma. Você vai enxergar ela que se Jesus voltasse para ela naquele exato momento, não importa quantas horas, depois que ela partisse, orasse, jejuasse, desse a sua própria vida por ela, não tem como tirar ela do inferno. Não há o que possa fazer para tirar aquela pessoa do inferno depois que ela parte. E aí você faz uma autoanálise. Mas será que eu tenho um amor no meu coração? Enquanto ela esteve aqui, ao invés de eu estender a mão, eu apontava, eu julgava, eu falava, eu condenava. Será que alguém pode se contentar, irmão Vanderlei, em estar 40 membros da congregação reunidos, mas somente um entrar no céu? Cadê aquele amor que eu dizia que eu tinha pelo irmão Jamil? Cadê o meu amor aquelas vezes que eu abracei o meu irmão? Será que verdadeiramente é um amor genuíno? Eu estava preocupado com a alma do irmão. Ou eu estava preocupado em dizer, não, Senhor, desde a vez que eu me converti, eu nunca fui disciplinado. Não, Senhor, desde a vez que eu me converti, nisso eu não erro mais. Pois é, mas erra em outras coisas, erra em oculto, erra em coisas que só você e Deus sabe, erra em coisas que só tu e a tua esposa faz, sabe? Deus tem que dar um espinho na carne para cada um de nós como deu a Paulo. Não importa o que tu fez ou o que tu deixou de fazer, o teu pecado nunca vai ser menor que o do teu irmão. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o teu pecado nunca vai ser superior ao do teu irmão. Você veio até Jesus, você é uma nova criatura, Ele te aceita, Ele perdoa. Você começa uma nova vida errando, falhando, mas nunca se esquecendo de onde Deus te tirou, ou a pessoa que você ainda continua sendo. Então a gente vê, irmãos, que o desequilíbrio emocional de uma pessoa vai levar ela a acusar aquela pessoa, vai levar ela a julgar aquela pessoa, vai levar aquela pessoa em que ela é um estado melhor que ela. E olha só, irmãos, para vocês terem uma ideia como nós somos tentados nas nossas emoções a julgar as pessoas. Lá no livro, aleluia, de João, a Bíblia diz que aquela mulher ela foi pega em adultério. Olha só que coisa tremenda isso. A Bíblia diz que aquela mulher ela foi pega em adultério. E aí o que aquele povo fez?
eles pegaram aquela pessoa, aquela mulher em adultério, trouxeram ela até Jesus. Primeiro, para experimentar Jesus, para ver qual seria a reação de Jesus. Ou, quem sabe se Jesus iria se sensibilizar com o estado dela. Olha o que os homens fizeram, irmãos. Eles pegaram aquela pessoa, trouxeram até Jesus, com o ponto de dizer assim: Senhor, olha só, tem de misericórdia essa mulher. Ela tem uma natureza humana decaída dentro dela, Senhor. Ela errou, ela falhou, mas o Senhor pode usar de bondade e misericórdia com ela. Será que eles levaram até o Senhor com esse intuito? Não, olha só. Uma pecadora. E se tu julgar ela perante a lei de Moisés, vão apedrejar ela agora. Quem sabe nenhum deles havia adulterado. Então eles, quem sabe, eles achavam que tinham o direito, vou lá, vou pegar, vou apresentar ela. Qual foi a resposta de Jesus, irmãos, para eles? O porquê que eles não atiraram nenhuma pedra? A Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, aquele dentro de vocês que não tiver cometido muitos pecados, aquele dentro de vocês que não tiver cometido nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que a sua consciência acusava eles. A sua consciência acusava que eles haviam cometido nem que seja um pecado. E a Bíblia diz que um por um foi se retirando até que não sobrasse ninguém e sobrasse somente Jesus e a mulher. Aleluia. A gente vê, irmãos, que quando a consciência da pessoa não está cauterizada, ela vai ter uma facilidade de olhar para a sua vida, olhar para a sua conduta, se autoanalisar diante da Santa Ceia, dia após dia, se por vezes é digno de subir nesse lugar, ou se tem moral ética para querer julgar alguém. Aí, irmãos, olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 38, quando fala das vinganças aí, né? Segundo Mateus, capítulo 5, conforme a natureza aguçada do ser humano, ele leva do olho por olho e do dente por dente. Não leva desaforo para casa. Da mesma maneira como, aleluia, aquela pessoa fez, você vai e julga ela. Só que imagina, irmão, se nós tivéssemos esse sentimento, como diz Paulo, de nós pagar o mal com o bem. Ao invés daquela pessoa errar, você vai lá e ajuda ela, ora por ela, aconselha ela, jejua por ela. Se por vezes não tiremos um período de jejum por nós, pela nossa vida, pela nossa salvação. Aí você analisa se verdadeiramente você ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue tirar um dia de jejum pela congregação, pelo teu departamento, pelo aquilo que Deus colocou na tua mão. E Mateus, irmãos, ele nos dá justamente isso. Quem de vocês teria a capacidade de ferir uma face, irmão Anderson? Uma vou virar a outra, fere a outra. Está pesada a caminhada, caminha uma milha comigo, não vai duas com ele. Pede a túnica, não dá a capa, dá mais do que ele está pedindo. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a passar por situações assim, porque nós somos próximos. Glória a Deus, aleluia. E aqui entra uma vírgula, irmãos, de que nunca nós devemos deixar entrar dentro do lado espiritual, seja qualquer vínculo sanguíneo, seja qualquer vínculo de amizade. Porque a partir do momento, irmãos, que isso entrar dentro da casa do Senhor, todos nós vamos passar por esse crivo. Nós estamos sujeitos, irmãos, do inimigo conseguir mexer no nosso estado emocional. E daqui a pouco nós achar que estamos sendo um salvo porque estamos de veste, porque estamos transformados por fora, mas por dentro nós estamos uma desgraça só. Aleluia.
Por dentro nós somos como a Bíblia diz, que somos sepulcros caiados por dentro. Não sabemos perdoar. Não sabemos respeitar o espaço de cada um. O irmão Vinícius me deu espaço. Eu vou até onde ele me permitiu. Eu não posso ir além do espaço que o irmão Vinícius me permitiu. Eu estou falando com respeito à pessoa dele. Aleluia. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Olha só que coisa tremenda. Você constantemente, você vai estar entre a razão e a emoção diariamente. Você pode dizer assim, não pastor, mas aquilo que eu estou vendo de errado, eu tenho a razão. Não estou discordando que você não está com a razão. Mas olha só o que a palavra nos relata, irmãos. Olha que coisa tremenda isso. A palavra nos relata lá no livro de Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 15. A palavra nos fala sobre Abraão. A palavra nos fala que Deus tinha um projeto com Abraão. Abraão, Deus havia o escolhido para ser pai de uma inumerosa nação. Porém, meus amados irmãos, no capítulo 15, quando Deus deu a estratégia, se revelou para Abraão do que ele queria de Abraão. Deus havia falado, olha, eu vou te dar um filho. A emoção ela é tão grande, irmã Karina, dentro do nosso coração, que mesmo Deus falando, que Ele tem um projeto com aquela pessoa, ela tem a capacidade, por vezes, de ser sarcástica com Deus. E a Bíblia diz que Sara foi sarcástica. Porque a Bíblia diz que quando Deus disse, olha, tu vai ter um filho. Abraão disse, não, mas eu, Senhor, já sou avançado em idades. Olha só para minha esposa, eu sou avançado em idades. A Bíblia diz que ela riu do que Deus havia falado. Porém, irmãos, quando a gente se deixamos ser levado pelas nossas emoções, acontece o que aconteceu com Abraão. Abraão tinha um projeto de Deus com a sua vida. Porém, Abraão, por algum momento, sendo deixado dominar pela emoção, por custar o tempo a passar, ele foi lá e pegou uma escrava. E aí a Bíblia diz que veio então Ismael. Ismael representava, irmão Rogério, o filho da emoção, o filho da carne. Porque ele não era o filho da promessa. E ele ainda contendeu Deus. Senhor, olha só bem para mim. Tu disse que eu vou ter um filho, Senhor. Mas eu estou esperando e ainda não aconteceu. Será que eu vou ter que deixar toda a terra, todo o gado, tudo aquilo que eu possuo? Será que eu vou ter que deixar para um escravo meu? E Deus disse não. Espera, vai para a rua, olha para o céu e conta as estrelas do céu, conta as areias do mar, vê se tu é capaz de contar. Através de ti vai sair uma numerosa nação. Meus irmãos, Abraão tendo sido levado pelo seu estado emocional, ele errou, ele falhou. Mas veja a diferença, irmãos, quando Deus pediu Isaac para Abraão. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão naquele momento ele não se deixou ser levado pela emoção e ele podia, Senhor, tu prometeu que me daria um filho, agora tu me deu, agora tu está pedindo de novo. Mas que tipo de Deus você é? Naquele momento, irmãos, Abraão deixou a sua emoção de lado e ele seguiu a sua razão. O seu eu, o seu orgulho, a sua soberba não. Aí ele seguiu a razão daquilo que Deus havia falado para ele. Por isso que está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, mesmo que eu entregue o meu filho ao Senhor, eu sei que o Senhor é suficientemente poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Aleluia. Uma coisa é você seguir a tua razão humana, o teu eu, o teu achismo. Agora, quando você segue a razão dentro daquilo que Deus falou, que Deus determinou, irmãos, aí não é a tua razão humana. Você está confiando naquilo que Ele falou para você. Aí a gente percebe, irmãos, essa diferença. Deus havia ordenado a Abraão, eu vou te dar um filho.
Quando tu seguiu a tua emoção, tu viu o que aconteceu. Agora eu falei que tu vai ter, então espera um pouquinho. Agora olha a diferença, irmãos, de uma outra pessoa que segue as suas emoções e faz aquilo que Deus não mandou ele falar. A Bíblia diz que Davi estava lá diante do seu reinado e ele viu Betseba se banhando. Vocês acham que as emoções de Davi não foram aguçadas? Cuida bem da coleguinha lá, né? Olha só, irmãos. A Bíblia diz que Davi estava lá e ele olhou Betseba se banhando. Davi teve as suas emoções aguçadas. Deus havia ordenado Davi ir lá e se deitar com Betseba? Deus não havia ordenado. Ele foi, pela sua natureza que aflorou, e cumpriu. E quando ele agiu segundo a sua emoção, Deus deixou barato. Tu fez, eu te dei a livre escolha de fazer. Vai e faz, age conforme as tuas emoções, planta conforme as tuas emoções. Mas eu não ordenei que tu fizesse isso, então vai ter uma consequência. Aquele filho que foi gerado entre você e Betseba, ele vai ser morto. Adiantou Davi chorar, jejuar, passar dias sem comer, orando para que Deus usasse de misericórdia? Não. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério e isso envolve a tua salvação. Aleluia! Se você for uma pessoa dominada pelas tuas emoções, quando você tiver que fazer as tuas escolhas, e você agir somente com a tua emoção, a tua salvação está correndo risco. O inimigo está te rodeando de pertinho para te desequilibrar e te fazer pecar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. É nós reconhecer quando nós erramos. Glória a Deus. Coisa boa é quando nós reconhecemos que deixamos ser aflorado pelas nossas emoções em algum momento e deixamos Deus trabalhar. É isso que o salmista escreveu no livro de Salmos, capítulo 51, verso 17. Que Deus, Ele não rejeita um coração contrito, aquebrantado, um coração que se humilha, um coração que se dobra, um coração que reconhece. É aí que Deus, Ele consegue trabalhar. Aleluia! Pois bem, meus amados irmãos, caminhamos um pouquinho na mensagem. E essa noite eu quero trazer algo a vocês. Aleluia. Sobre algum exemplo de humildade quando nós nos esvaziamos. E nós nos colocamos no nosso devido lugar. Aonde realmente Jesus quer que nós ocupamos Ele. Esse sentimento, irmãos, de humildade, de unidade e de amor no coração de uma pessoa, ele é tão extraordinário que ele move, irmãos, ele move o coração de Deus. E a gente vê o quão distante nós estamos do exemplo de Jesus. O porquê que a gente tem, irmãos, a facilidade de mudar de raciocínio. Entra um pecador aqui na igreja, toda a congregação abraça, pega o telefone, a gente visita, a gente ora, a gente olha para aquela pessoa, vamos ajudar, dá pena dela. Vamos ajudar aquela pessoa. Aí aquela pessoa, ela cria uma carnezinha, e aí ela vem, ela aceita, ela se reconcilia, faz o batismo, discipula, vem. Mas o porquê que depois, se aquela pessoa, quando ela erra, a nossa visão vai ser diferente? Deixou de ser o Vinícius? Deixou de ser o pastor Rogério? Não. O porquê que a gente não abraça aquela pessoa no mar com a mesma visão, como quando fosse a primeira vez quando ela entrasse na casa do Senhor? Glória a Deus, Pode botar ali, aleluia. Por quê, irmãos? Porque o que muda em nós? O que muda a visão do irmão Anderson?
O que muda a visão do irmão Sidney? O que muda a visão da irmã Raíssa? Uma vez entrou aqui pecadora, vai continuar sendo pecadora até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas uma coisa é nós passarmos por cima, pastor Davi, do pecado, do erro. Outra coisa é nós apenas ficar apontando, julgando. E aí, irmãos, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 3, que Jesus ele nos deu um exemplo. Jesus nos deu um exemplo tremendo. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, quando as pessoas viajavam de um lugar para o outro, viajavam com as sandálias abertas, tinha depois a necessidade de eles lá lavar os pés. Ou quando uma casa ela era bem sucedida, aquele senhor ele tinha um escravo. Aquele escravo ele servia para lavar os pés do seu senhor. Ou quando estavam numa festa e alguém tinha que realizar aquele trabalho, eles olhavam para aquela pessoa, se não tinha nenhum escravo naquela festa, eles escolhiam a pessoa que tinha a menor honra para lavar os pés das pessoas. Pois bem, esse aqui é o lugarzinho que cada um de vocês se assentou antes de vocês chegarem até a presença do Senhor. Cada um de vocês sentou aqui. Vocês sentaram nessa cadeira. Jesus pegou a água, a bacia, o pano, lavou os pezinhos abençoados de vocês. E a Bíblia diz que Jesus fez isso para dar o exemplo. As pessoas se apavoraram. Olha, mas por que o senhor está fazendo isso? Não, eu estou fazendo para dar o exemplo, porque eu sendo mestre, eu sendo Senhor, eu vou dar o exemplo e eu vou lavar os pés de cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Vocês acham que Jesus naquele momento estava olhando o pecado dos discípulos? Jesus sabia que eles pecavam. Jesus sabia que eles erravam. Vocês acham que naquele momento que Jesus estava lavando o pé deles, Jesus estava se importando com o pecado deles? Estava olhando eles apenas como ser humano? Não, olhava eles como alma. Então esse é a cadeirinha que cada um de vocês se assentou em algum momento da vida de vocês. Quando vocês eram pecadores, imundos, sujos, erravam, mentiam, falhavam. Vocês eram perfeitos, vocês eram bons, vocês chegaram até aqui. E esse Senhor Jesus, ele veio aqui, ajoelhou, lavou os pezinhos de vocês. Hoje estão vocês aí sentadinhos, bonitinhos, com terninho, com sainha, lindos, maravilhosos. Mas essa noite Jesus, ele faz essa pergunta. Quantos perfeitos nós temos dentro da congregação essa noite e quer se assentar aqui? Para eu vir e lavar o pé de vocês. Quantos perfeitos nós temos aqui? Tem um perfeito? Eu quero. Se tem um perfeito que não peca, que não erra, que não falha, que não comete nenhum erro, eu te convido a você se assentar aqui. E eu quero lavar os teus pés essa noite. Senta aqui, pastor Davi. Segura aqui, irmão Jesus, para mim, microfone. Vocês conseguem dimensionar no mundo espiritual o que isso aqui significa, irmãos? Quando a gente coloca uma pessoa naquela cadeira, tu não olha para o estado, para o cargo dela, tu não olha para a posição dela. Simplesmente tu está servindo ela, tu está colocando ela superior a ti, melhor que tu. Deixa aqui. Oh, aleluia. Dá o pezinho esquerdo aqui, pastor Davi. A aguinha está um pouquinho gelada. Não coloca a mão, não coloca a mão, deixa que eu amarro. Não coloca a mão. Cortaram a unha hoje? Prepararam o pezinho? O senhor acha, pastor Davi, que eu não sei dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, o quanto o senhor deixa desejar como um obreiro, como um esposo? Eu sei de tudo isso. Só que o senhor acha que nesse momento eu estou olhando para essa condição sua? Mesmo eu sendo o primeiro encarregado da congregação, não poderia me submeter a esse estado, mas eu deveria te fazer ele fazer para mim? Não, eu não estou preocupado com os pecados do pastor Davi. Eu não estou preocupado com os erros do pastor Davi. Mas eu venho aqui, irmãos. Está um pouquinho gelado, pastor Davi. E lavo bem os dedinhos no meio dele. Deus poderoso. Deus poderoso.
Glória a Deus. Tá, tô ali atrás. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Ali. Agora eu convido, quantos de vocês têm a capacidade de se levantar do seu lugar, pegar a tua irmã, pegar o teu irmão, trazer aqui e lavar o pé dele?